Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional 26 de dezembro de 2024 e graças a Deus estamos juntos mais uma vez, firmes e fortes na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu desejo que você, sua casa, sua família estejam bem. E nós sabemos que tudo vai ficar melhor por causa da presença do nosso Pai. Hoje nós vamos meditar em Romanos, capítulo 4, versículos 18 ao 22. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo que diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Nós já falamos aqui de Abraão, mas não tem como falar de promessa sem falar de Abraão e Sara. Eles esperaram Isaac por 25 anos. Quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus prometeu a Abraão a Isaac. Não só Isaac, mas disse para Abraão: você vai ser pai de multidões. Passaram 25 anos e nesse tempo de espera a impaciência tomou conta de Sara e quis Sara dar uma ajudinha ao Criador do universo, oferecendo Agar, sua serva, para Abraão, que teve Ismael. Só que Deus tinha prometido para o casal, Abraão e Sara: vocês serão pai de multidões, pai de muitas nações. Não era com Agar, era com Sara. O que o casal queria? Um filho. Então Sara disse: é tão impossível para mim, Abraão, deita-se com a minha serva e tem um nosso filho. O desespero de Sara, o anseio pela promessa, o relógio biológico que todas as mulheres têm, o de Sara estava no despertador máximo. Senhor, eu quero um filho. Desejando aquele momento. Filhos é bênção até hoje e naquele tempo não ter filhos era considerado uma maldição. Era algo muito ruim para uma família. Por isso Sara teve todo esse desespero. Mas voltando para Romanos capítulo 4 e versículo 18, a Bíblia diz assim: Abraão creu contra toda a esperança. Já falamos sobre a importância da esperança na nossa vida e quando a Bíblia diz que ele creu contra toda a esperança, Abraão foi na contramão de tudo aquilo que ele via. Abraão creu, mesmo não vendo nada favorável ao seu redor, nenhuma circunstância mudando, os anos passando. Abraão creu quando não tinha nenhum motivo aparente para acreditar. E o versículo 19 diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele não enfraqueceu na fé, mas ele não negou os fatos. Ele estava vendo que cada dia, cada ano que se passava, se tornava mais difícil, mais impossível a promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Mesmo assim, ele não enfraqueceu na fé, pois já contava com cerca de 100 anos e também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Ele já tinha Ismael, ele já sabia que ele podia, mas quando ele olhava para Sara, aí sim ele via as impossibilidades. Ele via Sara cada ano mais idosa, perdendo sua vitalidade, sua força, seu vigor. Mesmo assim, Abraão não enfraqueceu na fé. E o versículo 20 diz assim: mesmo assim, não duvidou,
não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus. Outras versões diz, e foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus. O que nos mostra que Abraão tinha uma constância, uma continuidade. Abraão não duvidou, mas ele seguiu crendo, ele seguiu confiando, dando glória a Deus. Abraão não deixou espaço no seu coração para murmurações, para dúvida. Será mesmo Deus? Sara já está tão sem vitalidade. Abraão e Sara eram casados há muitos anos. Abraão casou-se com a Sara e agora, esperando Isaac, ele tinha outra Sara. E mesmo assim, ele não duvidou no seu coração. Ele não foi incrédulo. Ele creu mais em Deus do que nas impossibilidades do ventre de Sara, do corpo de Sara. As transformações que os anos foram fazendo no corpo da sua esposa, ele seguia dando glória a Deus. E o versículo 22 diz assim: em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão teve crédito no céu, teve crédito diante de Deus. A fé de Abraão foi justa diante de Deus. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E cada ano que se passava, Abraão agradava ainda mais o coração de Deus com a sua fé, crendo contra a esperança, vivendo por fé e não por vista. Como é importante nós colocarmos isso na nossa mente, o que o mundo nos mostra, as ilusões, as impossibilidades, fantasias do pecado, tudo isso para Deus não é nada, é pó, é areia, são folhas secas ao vento. Nós precisamos fechar os nossos olhos e enxergar com os olhos espirituais e crendo contra toda a esperança. E o versículo 21 diz assim: e estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que tinha prometido. Abraão estava plenamente convencido. Pleno. Abraão estava inteiro. Abraão estava convencido que Deus é poderoso. Uma pessoa convencida é uma pessoa segura. Às vezes usamos essa palavra como algo pejorativo. Fulano é convencido quando se acha demais. Nesse caso não, eu pesquisei, Abraão estava convencido, ele estava convicto, ele estava seguro, plenamente, inteiro, seguro que Deus é poderoso para fazer o que tinha prometido. Abraão já tinha uma caminhada com Deus. Abraão obedeceu a Deus quando ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não creu assim mais ou menos porque não se esforçou, não. Teve sim a participação efetiva de Abraão. Abraão obedeceu a Deus, seguiu sua palavra, levantou altares ao Senhor, tem um caminho de obediência com Deus. E nesse caminho da obediência, Abraão vai desfrutando da bondade de Deus. Como um Deus tão bom comigo vai falar e não vai cumprir. Abraão estava convencido pela sua experiência com Deus de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. E em Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7, a cereja do bolo, Sara diz assim para Abraão. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos que souberem disso se rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara está rindo de um canto a outro e com razão. Ela estava experimentando o sobrenatural. Já era um milagre Sara ter gerado Isaac. Agora ela está nessa conversa com Abraão. Quem diria em Abraão que Sara amamentaria filhos? Nós lemos que o corpo de Sara estava sem vitalidade nenhuma. Mas Deus não apenas deu Isaac no seu ventre, Deus ajudou Sara a sustentar a promessa, a amamentar a promessa.
cuidar, embalar, colocar a promessa para dormir e rir. E o testemunho de Sara, ela sabe que é muito poderoso. Ela disse: todos que souberem disso se rirão comigo. Há festa nas promessas, mas não há festa apenas para nós, há festas para todos os nossos irmãos. Nós somos membros de um só corpo. Então, a promessa de Sara de gerar, de amamentar, iria fazer outros rirem da bondade de Deus, da graça de Deus. O Deus que dá a promessa no seu ventre, também é o Deus que ajuda Sara a sustentar essa promessa com seu próprio leite. Meu Deus, Deus é maravilhoso, tremendo, Deus é surpreendente. Nem Sara tinha imaginado que ia sustentar a sua promessa no leite. Podia ter gerado filho e ter uma ama de leite? Claro que podia, só que Deus fez tudo completo. Sara teve seu filho e Sara também amamentou. Não é que Sara teve pouco leite, amamentou Isaac de pouquinho e foi comprar fórmulas e foi dar leite de vaca, de camelo. Não, Sara teve porque Deus deu condições de amamentar o seu próprio filho. E nós já estamos rindo como Sara, crendo que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem na sua vida e na minha vida. Vamos crer assim como Abraão, crer contra a esperança. Totalmente plenos, convictos de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, meus amados irmãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus de promessa, de aliança, de sinais, prodígios e maravilhas. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a ser obedientes como Abraão. Nós declaramos que vamos continuar crendo contra a esperança, dando glória a Deus. Assim como Sara, Senhor, nós já estamos rindo no espírito de alegria por saber que servimos a um Deus que é fiel e poderoso, um Deus verdadeiro e que não falha. Muito obrigada, Senhor, que essa alegria, a alegria do Espírito Santo, alcance os nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe, e que todos possam crer, sem duvidar no coração, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos por toda essa humanidade que precisa de Ti. Senhor, nós estamos orando juntos todo esse ano, crendo no Teu poder e no Teu agir maravilhoso. E nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E por isso o nosso coração já se enche de alegria. Continua conosco, Pai, como santo e poderoso que o Senhor é. Nós Te amamos e Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Já vá rindo, já vá crendo. Abraão seguiu crendo e dando glória a Deus. Creia, não desista e não duvide. A vitória é sua pelo poder do nome de Jesus. Curtam o vídeo, compartilhe com quem o seu coração feliz desejar. Um abraço, nos vemos amanhã, se Deus quiser, às 6h30. Quem diria que a sua esposa ainda daria de mamar filhos?